Glória a Deus, glória a Deus. Só mais. A mãe mais nova, ela tá tentando abrir a câmera aqui. Gente, eu tô usando. Oi? Hoje, pode acontecer hoje? Oh, pode ser hoje, Ela ué. pode Tudo estourar a mamãe depende do hoje? Gael. Pode ser. Meu Deus. É bom que vai sair as três avós tudo de uma vez. Momento. Pode ser a Amém, qualquer querido. momento. No meio do louvor, pode ser também brincadeira. Poxa, Olha, valeu, Bruno. Te amo. Ele vai ter que dar presente pra mãe, pra esposa, pro filho, pra esposa de novo, aniversário da Vivi, aniversário do Gael, o dia das mães. Já pensou? Nossa! A gente pode. Olha, pastora Valéria acaba de chegar também. Bem-vinda, pastora Valéria. Pastor Anderson entraram quase simultaneamente. Christian. Sejam bem-vindos. Mas eu tô brincando com isso, dona. É claro que só Deus sabe, né? Deus é que sabe. Glória a Deus. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, pastora Valéria. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês novamente, viu? Muito bom. Para nós é que é, pastora. Aleluia. Benção. Nesse dia tão abençoado aí das mamães. Parabéns a vocês. Obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Um dia bem significativo, né? É verdade. Amém, gente. Então vamos adorar a Deus, vamos adorar ao Senhor. Quero te convidar, meu irmão, a você fechar os seus olhos. A Bíblia fala que onde pisa a planta do nosso pé é lugar santo. Isso é uma garantia da palavra de Deus. Que nós somos filhos amados, nós fomos comprados por um alto e precioso sangue. E hoje nós vamos falar, Pai, Abba, tu és bem-vindo no nosso meio. Eu vou compartilhar aqui no bate-papo a letra das músicas e quero convidar vocês a adorar junto comigo. Feche teus olhos, vamos adorar a Deus. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Seja bem-vindo no nosso meio, Pai. Tu tens preferência nesse lugar, ó Pai. Tu és digno da nossa adoração, Tu és digno do nosso louvor. Deixa eu colocar aqui a letra. Aqui. Peraí. Oi, pode falar também. Coloca pra mim, ó. Glória a Deus. Peraí. Amém. Vamos adorar. Desculpa, pode repetir. Se você conhece a letra, eu tô tentando colocar aqui para variar. Peraí. Ótimo. Coloca sim, pode deixar. Aí, infelizmente a tecnologia às vezes dá uma... Ou então, Bruninho. Eu vou mandar pelo WhatsApp a letra. Você coloca aí para mim, ok? Tá com alguns... Eu vou colocar a letra, vou te mandar pelo WhatsApp. Você coloca para mim, por gentileza. Pronto. Obrigado. Já mandei. Amém, gente. Vamos adorar a Deus. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Seja bem-vindo nesse lugar. Invocamos a Tua presença. Fazemos um trono de louvores para o Senhor aqui. Seja bem-vindo no nosso meio, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo nesse lugar. Seja bem-vindo, Pai, porque Tu és digno do nosso louvor. Tu és digno da nossa adoração. Tu és digno de tudo que temos nesse lugar, ó Pai, para Te engrandecer. Aleluia. Seja bem-vindo, faça nesse lugar, faça agora, aí na tua casa. Tu que és o Abba, Espírito Santo, nós queremos dizer, Paizinho, Tu és bem-vindo aqui, Pai. Tu és bem-vindo, Senhor, e queremos ouvir as batidas do Teu coração, Senhor. Seja bem-vindo nesse lugar, ó Pai. Seja bem-vindo aqui. Escuto teu
Me sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. Oh, e é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar junto à mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, 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 oh. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Oh, 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 oh. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Meu amor nunca falha, sempre me abraça. Meu amor nunca falha, sempre me escuto o teu coração. Cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez no teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração, Pois você me aceitou pra sempre. O teu amor é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. É tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar junto à mesa. Não há nada melhor que escutar a voz. dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, 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 oh. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Oh, 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 oh. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci. Pra te adorar. Oh, 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 oh. Você Você me amou primeiro. com amor verdadeiro. Oh, 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 oh. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci. Te adorar. Aua! Teu amor nunca falha,
sempre, sempre, sempre. Teu amor nunca. Cante na sua casa, enche o teu pulmão e declare: Abba. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Meu amor nunca falha, sempre me abraça. Espírito Santo, Espírito Santo, vem enchendo essas vidas. Vem. Te imploramos, Senhor, te pedimos, te rogamos, vem com a tua presença. Vem. Enche a minha casa, enche a minha casa. Vem. Clame a presença do Espírito Santo enchendo a sua casa. Aleluia! Porque a Bíblia fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você está com privilégio, você está na sua casa. Homens, sacerdotes, levantem-se, profetizem sobre a sua casa. Profetizem sobre a sua esposa, profetizem sobre o seu marido, profetizem sobre os seus filhos. Espírito Santo, te convidamos nesse domingo de manhã. Vem na nossa casa. Abba. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Não tenho nada pra te oferecer, nada que te possa surpreender, só um coração quebrantado mais uma vez. E não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais, só a tua presença, só o teu olhar me fazem suspirar. Eu me inclino diante de ti, Rei que perdoa multidão de erros. Me inclino diante de ti, Rei que perdoa multidão de erros. Me inclino diante de ti.
Só a tua presença, só o teu olhar me fazem suspirar. Oh Jesus, eu me inclino diante de ti, Rei que perdoa multidão de erros, me inclino diante de ti, Rei que perdoa multidão. Eu me inclino diante de ti. Digno, eternamente digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Oh, oh, digno, eternamente digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Cante na sua casa, cante, 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 digno, digno, eternamente digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Tu és digno, eternamente digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Tu és digno, força, digno, diante de ti eu me inclino. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, e ao que está sentado sobre o trono, ao que vive Para sempre, sempre. seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Quero conhecer-te cada dia mais, a ti estar em tua presença e te adorar. Revela-nos tua glória, revela-nos tua glória. Desejamos ir muito mais em ti.
sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, e ao que está sentado Sobre o trono, ao que vive, para sempre, sempre. seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, Seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja a honra e o poder. seja a glória. Seja a honra, Ninguém vai podar tua glória, ninguém vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta. pra ti. Ninguém vai roubar tua glória, ninguém vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta. Pra ti. Aleluia! Ninguém, Roubar tua glória, ninguém vai roubar tua glória. tudo veio. De ti e tudo volta pra ti. Seja a glória, seja a glória, seja a honra e o poder. Seja a glória, Cante na sua seja casa, a honra. ao que está sentado, cante. Ao que está sentado, cante na sua casa. Seja a glória, seja a glória, cantamos santo, 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 santo,
cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Fazemos agora, Senhor, o que faremos na eternidade. Oh! Santo é o Senhor. Cantamos Santo, Santo é o Senhor. Jesus, meu amor maior. Jesus, meu amor maior. Jesus, mais que tudo. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade aqui, Senhor. Muito obrigado pela Tua bondade, Jesus. Muito obrigado pela Tua bondade, meus louvores, ó Pai. Muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada mãe. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque, Senhor, esse é um dia especial, Pai. Esse é um dia especial que o Senhor escolheu para estarmos aqui respirando, Pai. Muito obrigado pela Tua bondade. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesses dias, ó Pai. Obrigado, obrigado. E mais do que isso, Senhor, obrigado pelo Teu Espírito em nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado. Cantamos santo, 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 santo é o Senhor. Cantamos santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas aí? Aleluia! Deixa eu ver a tua mão batendo palma. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amém! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus! Meus amados, bom dia. Vou passar agora. Esse tempo tão gostoso. Vou passar agora para o Bruno. Vocês conhecem o Senhor Fantástico? Do Quarteto Fantástico? O Bruno é igualzinho. Amém. Seja bem-vindo, Bruno. Seja bem-vindo, é Glória ótimo, né? Você que abriu a sala. Obrigado, amados irmãos. Hoje é um dia especial, né? Inclusive, alguns irmãos aí, né, ausentes, né, possivelmente aí, enfim, preparando aí almoço, essas coisas e tudo, né? Minha sogra e minha esposa, né, estão com a TV ligada lá no quarto, mas, né, minha esposa está nesse momento especial, né, também com 8 meses, né, que fez agora a nossa terceira filha. Então ela está lá meio olhando do quarto, meio mexendo na cozinha, enfim, está meio enrolada. Mas é muito bom estar aqui, né, ter essa oportunidade de estarmos juntos. Glória a Deus pelo louvor. Realmente dá vontade de continuar, né, embora, né, porque santo, santo, santo é o Senhor, né, e quanto mais repetir, né, isso nos lembra Apocalipse, né, a gente fica, às vezes, humanamente tentando entender, né, como é que é isso, né, de ficar ali santo, 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 né, o Senhor, né, como os anjos ficam, né. Uma vez, acho que foi o pastor Anderson até que comentou, né, que Deus sempre renova todas as coisas, então provavelmente Deus está sempre mostrando alguma coisa nova, né, eles estão ali santo, santo, tipo,
é uma infinita, né, novidade de vida, né, algo que nunca vai acabar, e é muito bom louvar ao Senhor, com certeza. Sejam muito bem-vindos à nossa célula online, nosso culto online, desculpa, né, estou acostumado com a célula. E esse culto, na verdade, de hoje, ele, apesar, né, de estarmos em casa e tudo nesse momento, né, ele é o último culto que a gente está fazendo nesse formato, então é importante lembrar os irmãos que semana que vem a gente vai estar de volta. Vai ser muito bom, né, ver todos aí, né, face a face, né, quase que palpavelmente, digamos assim, né, apesar da gente ainda estar com essas restrições de afastamento, né, mas logo, logo eu creio que a gente vai estar se abraçando. Tenho acompanhado aí os dados aí dessa segunda onda, né, eu trabalho lá na Fiocruz e eu creio que, assim, né, Deus, assim, né, criou todas as coisas, né, Deus criou nosso sistema imunológico, então, assim, eu estou vendo lá os dados, né, eu creio que, né, está sendo criado aí, graças a Deus, né, uma imunidade, né, nas pessoas, graças a Deus por ter dado inteligência ao homem, também pela vacina. Jesus não mentiu para a gente, né, quando disse que passaremos por tribulações, e ele cita guerra, fomes e epidemias, inclusive, né, mas todas essas coisas ele diz, né, a palavra de Deus fala, né, que ele diz, né, quando ele descreve outras tribulações, para quê? Para que a gente tenha nervosismo, né, impaciência, não, para que a gente tenha paz nele. E eu glorifico a Deus, né, nesse momento que a gente acabou de louvar o Senhor, a gente tem também nosso momento de dízimos e ofertas, né, claro que aqui é mais assim, né, um memorando mesmo, né, a não ser que a pessoa aí seja super rápida já e faça um pix, né, pelo celular, né, mas semana que vem a gente volta presencialmente, né, com os dízimos presenciais, mas lembrando sempre, né, que é possível fazer. Opa, deixa eu ver que está entrando alguém aqui, por favor. O Jean está entrando. Amém. Seja muito bem-vindo, Jean. Então, nesse momento dos dízimos, né, lembrando, né, que a nossa conta, né, continua sendo lá no Bradesco, tem essa possibilidade do Pix agora, que eu sempre falo que é muito bacana. As ofertas, né, caso você venha fazer uma oferta voltada para a cesta básica, e aí é importante você enviar um e-mail, tá? O e-mail não está aí, né, mas é adm@sementedoamanhã.com, né, avisando, olha, essa oferta é destinada, né, para a cesta básica. Então, qualquer oferta que seja destinada especificamente a alguma coisa, é importante fazer essa especificação mandando e-mail, né? A Donai vai estar lá lendo também. E nesse momento, assim, mais vou fazer vou orar, né? Por esse momento, né? Não que alguém vai fazer isso agora, né? Mas pelo nosso coração, Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque mais do que dinheiro, Pai, mais do que qualquer bem, Senhor Deus, o Senhor quer o nosso coração, Pai. E é claro que a forma que nós utilizamos o dinheiro, Senhor Deus, mostra onde está o nosso coração, Pai. Sua palavra mesmo nos diz, Pai, que não devemos ajuntar tesouros, Senhor Deus, nessa terra, Senhor Deus, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba, Senhor Deus, mas juntarmos tesouro no seu reino, Senhor Deus, onde a traça não corrói, Senhor Deus, onde o ladrão também não rouba, Senhor Deus, onde, Pai, tudo é eterno, Pai. Muito obrigado, Pai. Queremos mais do que tudo, Senhor Deus, ofertarmos o nosso coração, Senhor Deus, no teu altar, Senhor Deus, através também, claro, Senhor Deus, dos nossos recursos, Pai, que nós conquistamos com o nosso tempo, Pai, mas todas as coisas, nosso tempo, nossos recursos, Senhor Deus, foi o Senhor que nos deu, Pai. Obrigado, Pai, pela oportunidade de devolvermos, Senhor Deus, investirmos, Senhor Deus, Pai, na única instituição que pode deter o ministério da iniquidade nessa terra, Senhor Deus, que é a tua igreja, Senhor Deus, que a gente continue tendo sabedoria, Pai, para te honrar, te glorificar, fazendo todas as coisas com o nosso coração, para a tua honra e glória e para o bem do teu reino. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amados irmãos. Temos aqui alguns avisos rápidos. Só lembrando, né, que as células continuam funcionando, né? Na verdade, assim, uma célula por enquanto, né? A gente tem feito dessa forma, né? Online, né, nesse momento de pandemia. Todas as quartas-feiras, 8 horas, maiores informações podem me procurar também. A torre de oração, as vagas continuam abertas, qualquer coisa procure a Michele Alves. Ontem, aliás, foi um momento muito bom, né? É o dia que eu faço minha torre, né? De sábado, na madrugada de sábado, né? E assim, Deus tem me chamado com certeza para orar pela igreja dele, né? Nesse momento tão difícil, onde muitas igrejas têm passado várias dificuldades, né? Mas em todo momento da história, né? A gente vê inclusive lá em
Atos, né, quando a igreja foi perseguida, inclusive, como tem sido, né, pela imprensa, enfim, meios de comunicação, né, principalmente também, foi um momento de crescimento. Então, eu creio que isso é para o nosso crescimento, né? Todas as coisas cooperam também daqueles que amam a Deus, e assim é para a sua igreja, com certeza. Bom, o quilo do amor, então, nesse momento importante também, onde tem se demandado, né, onde a demanda tem feita de nós até tarde, né, o período lá que a Adonai está, né, na igreja, né, recebendo. Na semana que vem, né, já vai poder voltar a ser feito no culto de celebração também, ou como a gente já mencionou anteriormente, pode ser feito um depósito, né, através lá do Pix da igreja, através da conta do Bradesco, e ser avisado através do e-mail, né, adm@sementedoamanhã.com. E maiores informações sobre o ministério, qualquer sugestão, né, qualquer necessidade, inclusive interna, né, vocês podem falar com a Adriana Lúcia, né, ou comigo também, com a Dona, enfim, né, mas podem falar mais diretamente com ela. E não estamos no momento no cantinho da comunhão, né, mas semana que vem vamos voltar, vai ser muito bom rever presencialmente os irmãos, e depois de 4 semanas, né, essa é a 4ª semana que a gente está com os cultos, né, nesse mato, e mal espero, né, espero que vocês também, né, para conseguir vê-los todos, enfim, ainda não vai dar ainda para abraçar muito, né, mas vai ser muito bom estar lá no culto de celebração. Então, amados, com estas mensagens, né, com esses avisos, eu agora fico muito feliz, né, de chamar, né, para nos dar a honra, né, de ouvir essa palavra, né, desde a primeira vez que eu a vi lá no evento, né, que o pastor José Avalando permitiu que a gente visse, né, a pastora Valéria Feliciano, né, me impactou muito, né, eu até tive a oportunidade de comentar com ela no último culto da igreja, né, ela realmente tem uma unção muito especial, algo assim muito diferente, algo que é só dela, né, uma forma de pregar, né, de falar da palavra, né, que foi uma forma realmente assim, né, que Deus deu só para ela, assim, e é muito admirável, né, a multiforme graça de Deus, inclusive na vida da pastora Valéria Feliciano. Pastora Valéria Feliciano, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda e fique à vontade. Né? Ok. Muito obrigada a todos, obrigada pelo esse carinho, as palavras tão generosas, Bruno. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, nessa modalidade que, como diz o pastor Josué, vai ficar, né? Mesmo após a pandemia, que em nome de Jesus está acabando, como você mesmo disse, mas eu acho que vai ficar, de alguma maneira, mais essa forma de nós comunicarmos a Cristo, de falarmos de Jesus, que é o modo online. Eu só queria saber se vocês estão me ouvindo bem, só faz assim ou assim. Estão me ouvindo bem? Porque eu estou sem fone. Mas como eu estou sozinha nesse ambiente... Tá bem? Tá. Como eu estou só nesse ambiente, aí eu acabei tirando o fone. Muito obrigada, Adonai. É sempre uma alegria estar com vocês, né? Muito obrigada mesmo. E hoje é um dia muito especial, né? Como falou o Adonai, como falou o Bruno. Hoje é Dia das Mães. E eu estava pensando numa palavra, mas aí Deus acabou me tocando de não falar só com as mães, mas, na verdade, para a mãe inserida num contexto. Na verdade, Deus me deu essa palavra, a mãe inserida num contexto maior. A mãe como uma das peças, né, vamos dizer assim, fundamentais da família. Por que isso? Primeiro, porque Deus é um Deus de famílias. Toda vez que eu falo a famílias, ou falo a mulheres, e quando o texto é sobre famílias, eu gosto de dizer, porque realmente, desde a criação do mundo, Deus, quando fez o homem, creio eu, que ele já pensava na família, né? E a família é constituída de homem e mulher, né? Essa é a construção verdadeira do casal, da família,
dessa instituição maravilhosa que Deus deu. E eu também gosto muito de dizer que a igreja, ela é formada por famílias. Tira as famílias da igreja, vê o que sobra. Vai sobrar o templo. Porque a igreja é uma igreja. Deus é tão maravilhoso que ele não só fez as famílias e constituiu a sua melhor e maior instituição, que é a igreja, a formação da coroa da criação dele, que são as famílias. E tem um texto que nos fala sobre essa verdade, a qual a gente vai falar um pouquinho nessa manhã. Em Marcos capítulo 10, versos 7 ao 9, diz assim, é bem conhecido. Por esta razão, o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém jamais separe. Bom, aqui nesse momento, quando Deus une o homem e a mulher em uma só carne, ele institui, ele parametriza essa instituição maravilhosa que é a família. Mas interessante que a forma a qual nós vivemos a família expressa exatamente a nossa fé. A forma que eu vivo, a forma que nós vivemos, expressa a nossa fé. Mas, lamentavelmente, muita gente vem agindo de maneira inadequada, errada. Ao pensar que a igreja e o ministério, apesar da igreja ser formada por famílias, mas pensa que a instituição igreja, ou os ministérios que Deus dá a nós, vem logo depois do amor que temos para com Deus. Não é a verdade. Mas, na verdade, a família, ela vem em segundo lugar. A família, dentro dessa construção, Deus, logo depois está a criação dele, a coroa dele, a instituição verdadeira dele, que é a família. Eu vi uma declaração do evangelista Moody, que é muito conhecido entre nós. Olha o que Moody fala. Acredito, palavras dele, que a família foi estabelecida muito antes da igreja. É uma verdade. E o meu dever como evangelista, como pastor, como teólogo, é primeiro a minha família. Não devo negligenciá-la. Bom, vindo de quem veio, um dos grandes avivalistas de vários séculos, que é Moody, eu acho que ele tem muito o que falar, né? Mas não só Moody, não só o texto que nós vimos de Marcos, capítulo 10, as escrituras também nos ensinam acerca do lugar da família na nossa escala de valores. Em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, é um texto também bem conhecido. Olha o que diz a palavra. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. É por isso que esse texto, ela dá base, ela fundamenta aquela afirmação a qual eu disse que a forma que a família vive expressa a nossa fé. Porque esse texto diz claramente de 1 Timóteo, se nós não cuidamos dos nossos, nós negamos a fé. E somos piores do que o incrédulo, do que o gentio, daquele que não conhece a Cristo. Agora, nós sabemos que muitos de nós, não tivemos uma base familiar cristã. Não tivemos.
pais cristãos, ou tampouco esse histórico baseado nos padrões bíblicos. Deixa eu falar com você, eu não tive. Os meus pais eram extremamente católicos. Eu não sei se eu já falei aí para vocês, mas a minha avó, ela era cozinheira de uma igreja católica que fica ali no bairro da Penha, que fica no alto de uma pedra. Minha avó era cozinheira ali. A minha mãe foi praticamente criada ali naquela cozinha dos padres. Então, a construção, a minha base familiar foi muito católica. Porque eu fiz 7 anos de catecismo. É muito tempo, né? Quase 2 cursos superiores. Mas naquela época as coisas funcionavam, era muito pequena, né? Mas mesmo assim, a despeito dessas coisas, Deus espera que nós, eu e você, tenhamos atitudes pioneiras para as nossas linhagens. E o entendimento que nós podemos mudar a história das nossas gerações, das próximas gerações, a partir de nós mesmos. Os meus filhos, eles têm que ter uma construção, fundamento cristão, a despeito do que eu tive. E assim serão, em nome de Jesus, os filhos dos meus filhos, e os seus também. E seus também. Para quê? Para que não venhamos negar a fé. Para que não venhamos ser contados como homens e mulheres que são piores do que os incrédulos. Aí, Deus me deu um salmo muito interessante. Um salmo de família. Olha que interessante. Dentro de todos os salmos que nós temos, né? Que é uma riqueza, uma variedade. Alguns salmos que eles foram constituídos, ou melhor, construídos por família. É um salmo que foi feito pela família de Asaf. É o Salmo 78. Eu vou ler para vocês. Salmo 78, a partir do verso 1. Ele é um pouquinho grande, mas eu não vou ler ele todo, não. Eu vou ler do 1 ao 7. E esse salmo, poema, olha que lindo, né? O salmo é um cântico. Mas esse salmo, em algumas bíblias, ele vem escrito assim, poema da família Asaf. Diz assim, povo meu, escute, o meu ensino, incline os ouvidos, para que eu tenha a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos às próximas gerações os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó. Em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinasse aos seus filhos. Ele continua. De modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam. E eles, por sua vez, contassem aos seus próximos filhos, de geração a geração a geração. E aí ele termina o verso 7 dizendo assim, então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Esse salmo, o salmo é lindo, ele tem vários versículos, o 8, ele vai até o verso 72. Mas esse trecho é muito interessante, porque aqui a família Asaf, ela fala dos estatutos, dos ensinamentos, dos feitos que nós devemos, como família, levarmos aos nossos filhos e aos nossos filhos, aos filhos dos nossos filhos. Vamos fazer uma breve oração?
Oração pela família. Eu sou mãe. Ainda não sou avó, mas sou mãe. E como mãe, eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, falando de família. Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, como teu filho já orou, como já foi entoado nos cânticos do Adonai, Pai, sobre essa instrução maravilhosa que o Senhor nos concedeu, que é a família. Deus amado, que todas as famílias, todas elas, sem exceção, elas sejam plenamente abençoadas por ti. E que a família, semente do amanhã, como diz esta palavra, o nome da igreja, venha frutificar, crescer, Pai, a 100 por 1, para que a família semente do amanhã, onde é constituída de homens e mulheres, Pai, que tenha suas famílias em casas, elas cresçam, frutifiquem, prosperem e tenham, Pai, a graça e a unção do Senhor sobre as vidas delas. Pai, nos abençoe e fala conosco. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Mesmo vocês já terem orado, muito obrigada. Eu quis fazer essa breve oração pelas famílias, as quais nós vamos tratar aqui. E esses versos, eles nos incentivam a isso, a contarmos, ensinarmos as nossas futuras gerações como agir diante do Senhor. Explicando principalmente a fidelidade, a justiça de Deus em contraste com o que acontece no mundo. Se nós abrirmos os nossos ouvidos e olhos para nós vermos aquilo que a mídia ela tenta fazer com que nós venhamos a acreditar que é verdadeiro, vou dizer uma coisa para você, em muitas coisas nós podemos negligenciar até aquilo que Deus fala conosco diariamente. Pais e mães, né? Aqui nós temos pais, nós temos mães também, eu creio. E nós, né, mesmo que não tenhamos as nossas mães, eu por acaso não tenho, eu já perdi a minha mãe há algum tempinho, mas mesmo assim, este salmo ele vai nos ensinar que devemos mesmo dizer para os nossos filhos que as obras de Deus são justas, maravilhosas. E que a lei de Deus, ela não é pesada para nós. Não. Sabe de uma coisa? Eu tinha uma construção de caráter antes de conhecer a Jesus Cristo, ali na minha adolescência, na minha juventude, né? Logo depois eu me converti a Cristo, ainda mais adulta, mas eu tinha uma construção de caráter a qual, de alguma forma, não era no caminho de Deus. Graças a Deus, a minha construção católica me fazia ter medo de muitas coisas, né? Era drogas, era perversidades, eram as questões sexuais que eram tratadas na minha casa com muito temor e medo mesmo. Então isso me deu um caráter muito bom, mas não aquele caráter fundamentado na palavra de Deus. Isso, Deus veio e resgatou na minha vida. Talvez muitos de vocês também foi assim. Mas apesar disso, a lei do Senhor, ela traz liberdade para nós. Ela não é pesada para nós. Nós somos livres, porque nós podemos praticar, falar da lei do Senhor e dizer, olha, ser livre porque não há vício em nós, ser livre porque a promiscuidade não nos aprisiona, ser livre porque acreditar em ídolos não nos traz prisões. E é essa verdade que deve ser entoada de nós e dar a direção aos nossos filhos e também àqueles que ainda não a conhecem. Sabe? Não só nesse texto. Adonai, tu me diz quanto tempo eu tenho, tá, filha? Depois me fala. E esse texto, ele também fala conosco que, além de guardarmos as nossas famílias na palavra
e também para incentivando e motivando para que elas falem da palavra, há outros textos belíssimos que nos falam sobre isso. Que diz, olha só que interessante, aqui eu vou citar algumas passagens de como Deus guarda as famílias. Lembra de Noé, a família de Noé? Que ela foi encontrada por Deus como a única família justa. E o que Deus fez? Deus é um Deus de justiça, né? Ele vai e tira Noé do dilúvio. Mas não tirou só Noé não, né? Ele viu a Noé, mas ele tirou a família de Noé e a livrou do dilúvio. E a partir de Noé, outras famílias foram criadas na terra. O que Deus quer dizer para mim e para você nessa manhã? Deus vê você. E a partir de você, Deus salva a sua família. Porque Deus é, sim, um Deus de famílias. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Quer outro exemplo? Lembra da destruição de Sodoma e Gomorra? Lembra? Deus salvou a quem? A Ló. Deus salvou a Ló e Deus salvou não só ele. Ele viu Ló. Os anjos falaram com Ló, mas Deus salvou a família de Ló. Bom, apesar de que a mulher de Ló não teve esse entendimento e olhou para trás, um olhar de que aquilo que ela vivia no pecado, no passado, talvez fosse mais interessante do que a liberdade que Deus a estava dando. Mas o que nós vemos aqui, que verdadeiramente Deus, mesmo que ele não coloque na balança a esposa, os filhos, os pais, mas a misericórdia dele é tão intensa, tão grande, que ele vê um de nós e diz assim: a despeito de todos os outros, eu vou salvar a família. Ou você acha que Deus não conhecia o coração da mulher de Ló? Mas ainda assim, ela foi beneficiada com a salvação por causa do marido. Mas ela não quis. Mas Deus é um Deus maravilhoso. É um Deus de famílias. Outro texto também, o qual o profeta Isaías, ele aborda e esse de uma maneira muito particular. Eu quero falar para as mães que estão aqui, ou então para a sua mãe. Se você não é mãe, é pai, para a sua mãe. Que ele aborda o amor de uma mãe para com seu filho. Eu amo esse texto. E ele diz que ele afirma claramente que o amor de Deus ele é infinitamente maior do que o da própria mãe. Mas sabe de uma coisa? Eu, como mãe, né? Eu gosto de dizer que o amor de Deus, o único comparativo, exceto de Jesus, que eu amo aquele texto de João 17, o qual o Senhor, Deus faz para mim uma declaração de amor. Um Deus apaixonado pela humanidade que ele virá salvar. E ali ele fala: Pai, traz eles, aqueles que te conhecem, para mim, porque eu estou em ti e todos nós juntos. Para mim é uma oração apaixonada, de um Cristo apaixonado. Mas eu vou dizer um negócio para você. O amor de Deus, ele é exemplificado. Eu sei que não tem como compararmos, mas se tivermos uma régua de medir o amor, que é impossível. Isaías, ele fala do amor da mãe. Isaías 49:15, ele fala assim: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Peguei uma tradução mais nova. Que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Será? Será que a mãe pode esquecê-lo de alguma maneira, daquele bebê lindo, maravilhoso que foi gerado nas tuas entranhas, ó mulher? Embora
ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Uau! Eu sou apaixonada por esse texto. Porque Deus, ele faz um comparativo, ele diz assim, olha só, mulher, olha só, mãe, mesmo que você venha esquecer do teu filho, eu não me esqueço de você. Então, essa régua de medir de Deus, como ele não tem como medir, ele diz assim, peraí, é a mãe, essa essência, essa criação que eu fiz a mulher, a partir do homem, e dei a ela a beleza, o privilégio da maternidade. Aí você pode, talvez aqui, né? Eu sei que o Adonai vai colocar no YouTube. Talvez eu vou falar para você, mulher, que não tenha condições, talvez, físicas de ser mãe. Mas eu quero dizer para você que, a despeito disso, Deus dá a você filhas espirituais. Hoje, nessa manhã, eu estava orando sobre isso. Eu tenho 2 filhos, o Saulo, o Mateus, um que já me abraçou, já me beijou pelo Dia das Mães. O outro, mesmo em Portugal, lá 4 horas quase depois do fuso, melhor. Aí ele chegou e disse, quando eu acordei, eu olhei e li lá a mensagem dele. Ô, mãe, só que lá eu não sou mãe, eu sou maricota, vai entender, né? Mãe lá em Portugal, acho que é gíria. Maricota, mas tá bom. Aí botou, hoje é o dia da maricotinhas. Então, mas mesmo que você não tenha seus filhos, esses filhos que saiam das suas entranhas, mas você pode glorificar a Deus dos filhos que Deus te deu ao seu coração. Filhos e filhas estes e estas que dependem do teu amor. E hoje de manhã, como eu estava falando, eu estava orando por elas. Estava orando por eles. Porque eu tenho filhas espirituais. Já recebi uma montanha de mensagens das minhas filhas, dos meus filhos espirituais, dizendo mães, me chamam de mãe. Se permita ser chamada de mãe. Mesmo que você não tenha, desculpa a expressão, parido um menino, uma menina, um bebê, mas que você venha amá-los, amá-las. Porque em dado momento, quando você estiver com Deus, ele vai olhar para você e vai perguntar, filha, cadê os filhos que eu te dei? Você pode dizer assim, mas eu não tive filhos, Senhor. Teve sim. E eu te dei. Então, eu quero incentivar você a amar. Amar seus filhos espirituais, seus filhos gerados no seu ventre, suas filhas espirituais, a sua família, a sua igreja. Bom, eu quero concluir essa mensagem dizendo que eu e você, eu, Adonai, Bruno, vocês que estão aqui, o bom de tudo isso, que nós somos parte de uma família, de uma grande família, de uma família o qual o Pai, ele nos gerou. E à luz da família espiritual, o qual nós estamos inseridos, nós precisamos ser estabelecidos, estabelecer esse conceito nas nossas famílias naturais. E dizer, olha, eu pertenço à família semente do amor, mas que esse amor, ele venha a ser inserido nas nossas famílias naturais. E nós precisamos mesmo, como pais e mães, revelar o caráter de Cristo dentro das nossas casas, assim como o Salmo 78, nos motiva. Mesmo que a gente tenha vivido algumas dores e traumas na família terrena, talvez você não tenha sido amado como gostaria pela sua mãe. Nós temos um caso bem recente de um menino que, por acaso, a família do Henry
Mora no condomínio atrás do meu. Exatamente atrás do meu. Aquela criança, ela muito provavelmente ela nem pôde expressar e somente sentir o quanto ela não era amada. Mas mesmo que você hoje possa expressar que não foi tão amado assim pela sua mãe, ou mesmo que você talvez se sinta não como aquela mãe que não consegue expressar todo amor que você tem, peça a Deus, Senhor, faz com que eu possa expressar, exalar o teu amor. Peça a Deus para que Ele venha suprir essa lacuna que você tem de uma falta do amor que talvez a sua mãe não te deu. E como eu estou falando de família, talvez seu pai não tenha dado. Talvez os seus irmãos não tenham dado. Mas nunca esqueça que existe uma família, que é a família celestial. E ela é plenamente capaz de suprir, preencher as lacunas que foram geradas nos nossos lares. Sabe por quê? Com mesmo que você não tenha sido suprido, ainda assim, a gente não deve negligenciar a família que Deus está te dando nesse momento. Muitas mulheres, como eu, também trabalhamos. Muitas precisam ajudar os seus maridos na renda de casa. E talvez diga assim, eu não posso dar tanta atenção aos meus filhos, ao meu esposo. Mas olha, ordena teus passos, mulher. Faça isso. E venha honrar a sua família com o tempo que Deus te dá. Que seja tempos de qualidade. Quando você chegar em casa, diga a seus filhos, a mãe está trabalhando para que eu possa ajudar o papai, para que nós possamos ter uma vida um pouco mais suave em termos financeiros. Se você não teve aquela família que você gostaria de ter, eu quero orar por você. Orar para que Deus venha, esse amor maravilhoso de 1 Timóteo, esse amor maravilhoso que nós lemos aí em Isaías, o qual ele fala claramente que, mesmo que essa mãe não tenha tido compaixão dos seus filhos tão pequenos, ele ainda diz, eu amo você. Um amor que ama, um amor sacrificial, o amor de um pai que deu o seu filho pela minha vida, pela sua vida. E aí, a gente para pensar, que amor é esse? Que amor é esse? Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pela minha família também. Orar para que Deus venha a suprir, a dar, a fazer você sentir que amor é esse. Fecha teus olhos, põe a mão no seu coração aí onde você está. E que você venha sentir o tamanho desse amor. Pai amado, em nome de Jesus. Ah, Deus, obrigado por o dia de hoje. Obrigado, ó Pai, porque tantas nações neste dia se voltam para a mãe. Pai, para a mãe, aquela que gerou naturalmente ou espiritualmente filhos e filhas, ó Deus, que o Senhor mesmo nos deu para que possamos chamar de nosso, de nossa, e dizer ao Senhor que cuidaremos sim, Pai, dos nossos filhos, sejam eles naturais ou espirituais, como foi dito. Pai amado, isso é família. Poder, Pai, olhar para o Senhor e dizer também,
Ah, como é bom pertencer à família de Jesus. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos, Pai, agora de uma maneira mais natural por essa mulher que é mãe, que se dá, que trabalha, que muitas vezes, ó Deus, estão ali nos seus labutas, nas suas labutas, nos seus trabalhos, nos seus ofícios, ó Pai, sejam eles fora de casa ou em casa, a despeito da função que venham a ter. Mas elas ali elas estão trabalhando, Pai, no sentido de levar o melhor para os seus filhos, para a sua casa, para ajudar na composição da renda do seu marido, ó Deus. Pai, olha para elas, abençoa elas, ó Deus. Por favor, em nome de Jesus. Dá a elas um sentimento de pertencimento, Pai. Mostra para ela, Pai, o amor dos seus filhos, do seu esposo. Pai, se tem alguma mulher, mãe aqui que não sente esse amor, Deus, em nome de Jesus. Sacode essa família, ó Deus, para que elas possam amar essa mãe como o Senhor ama a cada um de nós. Ah, Deus, que a tua graça, que o teu favor seja derramado sobre as mães, sobre os pais, sobre os filhos, sobre a tua igreja, Pai, que é constituída de família, Pai. Pai, que nós sejamos plenamente, Deus, plenamente amadas, queridas pelo Senhor, pelos nossos filhos, pelos nossos maridos, Deus Santo, pelas nossas igrejas. Pai, em nome de Jesus, neste dia eu abençoo as mães que estão aqui e também as famílias que aqui estão e que representam essas mulheres fantásticas, fabulosas. Pai, e quero te agradecer também pelo privilégio de gerarmos filhos. Eu quero abençoar esses filhos, porque eles vão gerar outros filhos. E todos eles, ó Pai, vão ouvir, como diz o Salmo 78. Sim, ouvirão falar das tuas maravilhas, do teu poder e da tua bondade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Glória a Deus. Nós que agradecemos, pastora Valéria. Olha, que palavra maravilhosa pro Dia das Mães. Até eu também, né, sendo pai, né, entendi, né, a mensagem, né, e é interessante porque antes de começar a palavra, eu lembrei muito desse versículo, nem sabia que ele ia ser citado, esse que fala, né, que ainda que a mãe abandone o filho, né, que Deus não vai nos abandonar e tudo, né, e Deus faz esse papel também, né, de mãe. E nesse momento, assim, né, depois dessa pregação maravilhosa, eu sei que é inevitável, né, os irmãos vão querer, né, comentar, vão querer falar, vão querer trocar uma ideia também, né, com a pastora. E um outro versículo, pastora, que aí eu estou me aproveitando da minha posição aqui para... Ai, meu Deus. Mas eu vou passar a palavra já, mas um outro versículo também, que quando eu estava pregando, pastora, é muito tremendo, né, versículo que está lá em Salmo 113, 9, que fala exatamente o que você falou, né, diz assim, né, faz que a mulher estéril, né, viva em família e seja alegre mãe de filhos. Quer dizer, como pode isso, né? É muito tremendo isso, porque realmente a única forma de uma mulher estéril viver em família e ser alegre mãe de filhos é exatamente como você colocou, né, através, né, dessa multiplicação espiritual, né, um dom que Deus deu a todos nós, né, por mais que fisicamente não possamos, né, todos nós podemos ter filhos espirituais. Esse versículo ainda termina com um aleluia. Né? Glória a Deus por isso mesmo. Então, vou passar, não sei, pastor Anderson, gostaria de começar, pastor, a comentar essa passagem, essas palavras maravilhosas da pastora Valéria. Amém. Não, deixo para os irmãos primeiro, né? Tudo bem, querida? Paz. Amém. Tá abençoado, só quero falar que é uma bênção, né? Realmente, né? O papel da mãe, eu costumo dizer, quando ninguém mais vai, né, por exemplo, num presídio, todo mundo esqueceu aquele jovem que fez um monte de coisa errada, a mãe está lá, né? Então, para mim, assim, o pastor Pote sempre fala isso também, o exemplo de mãe, assim, sempre pode falar de pastor, a mãe cuidando dos filhos é a pastora, né? Porque quando você quer olhar para o que é um pastor,
o trabalho do pastoreamento é a mãe cuidando de uns filhos, né? Não desiste. A mãe tem essa... Por isso que o Espírito Santo, né? Nesse papel, né? É como se fosse assim. A mãe, ela tem esse papel da nutrição, do conforto, do acolhimento, que é o papel do Espírito Santo, né? Então, é o Pai, o Espírito Santo e o Filho, né? E o Espírito Santo, ele é que gera isso, então ele nos acolhe. Então, seria o mundo sem as mães, né? Que são, assim, na verdade, vamos dizer assim, a personalização do Espírito Santo agindo, né? Como aquele que guia, que conduz, que aquece. Porque quando a gente está mal, quem conforta a gente? É o Espírito Santo. Quando a gente é pequeno, quem conforta a gente? É a mãe, né? Às vezes meus filhos se machucam, então, nosso filho, a gente dá um abraço e tal, mas a mãe, ele fica um pouco procurando o quê? A mamãe, o colo da mãe, né? Por causa desse papel da mãe do conforto. Então, a gente tem que aprender muito, né? Nós que cuidamos de pessoas, ajudamos pessoas, a olhar para isso que Deus colocou em toda mãe. Porque, né, parece que, né, a mãe pode ser qualquer nível social, mas ela tem isso dentro dela. Basta ela não abortar isso. Porque a maternidade é algo tão lindo que veio de Deus, esse amor pelo filho, né? É claro que vem o pecado, é claro que vem os desvios, mas por natureza já está intrínseco a toda mãe esse amor, esse cuidado, esse carinho, esse pastoreamento. Então, né, parabéns a vocês, parabéns. Obrigado, pastora Valéria, por essa palavra, né? E nós sabemos que, de fato, né, assim, a mãe é o coração do lar, né? A mãe, ela promove o ambiente do lar, né? É a mãe, né? A mãe que é esse termômetro da casa. Então, é fundamental, né? Por isso que a Bíblia fala, né? O papel da mãe é de promover o lar, de promover a família e não destruir, porque já está intrínseco na mãe, na mulher, esse coração acolhedor, esse coração amoroso. Então, eu louvo a Deus pelas mães, só agradecer. Minha mãezinha não está mais aqui. Eu tive o privilégio, né? Todo Dia das Mães eu me emociono, mas eu não quero falar no trauma, mas eu tive o privilégio de trazer minha mãe para perto. Ela morava em Laranjeiras, para a Barra da Tijuca. A gente vendeu lá e comprou na Barra, e eu pude cuidar da minha mãe até os últimos dias, quando ela estava em 2016, né? E cuidar dela, ela já não estava mais podendo nem cuidar das próprias necessidades dela. Então, assim, né? Quando a cuidadora faltava, meu pai não ligava para mim. Eu me lembro que eu saí de uma célula uma vez, 00:30, né? Eu já contei isso para os irmãos, né? Porque minha mãe havia, assim, né, feito a necessidade e ela não tinha como, meu pai não consegue encarar, ele me ligou para eu ir lá. Então, aquilo que foi, demorou uma hora e pouco para eu poder higienizar minha mãe, uma pessoa, 1 hora. Mas hoje eu vejo aquilo que foi difícil naquele momento, para mim hoje eu vejo como alegria de saber que eu pude amar e cuidar da minha mãe até o fim, né? Ela cuidou de mim quando eu nasci, né? Então nós cuidamos dos nossos pais até o final. Então foi assim com minha mãe e com meu pai, eu louvo a Deus por isso, né? Então é uma lembrança, né, boa nesse sentido, porque eu fiquei com minha mãe até o final ali, cuidando dela, das dificuldades dela. Eu dei esse privilégio, assim como ela cuidou quando eu nasci, eu pude cuidar dela, até nesse nível que eu falei, quando ela se foi. Então, para mim, é uma honra, né, poder falar sobre mãe, né, porque minha mãe, claro, tinha as dificuldades dela, muitos irmãos conheceram, né, mas ela, depois que eu fui para Jesus, ela veio também, fumava 2 maços de cigarro por dia, parou. Então, né, Deus resgatou ela. A minha avó, que é a mãe dela, foi uma grande mulher de Deus, na igreja, uma serva de Deus, um exemplo para a minha vida. Então, eu só tenho assim, a agradecer a Deus pelas mães, pela minha mãe, pela mãe da minha mãe e por vocês aí. Obrigado, pastora. Uma bênção. Amém. Obrigada. Glória a Deus, pastor Ângelo, muito obrigado. Deixa eu dar um alô aqui só para o seu Nunes, agora que eu vi ali, entrou, né, como Maria, né, Antônia na hora, eu dei o ok, mas nem dei boas-vindas, seu Nunes, muito legal tê-lo aqui também, viu? Muito bênção. Muito bom. Um beijo para a dona Maria, feliz Dia das Mães para ela também, viu? Deus abençoe. Amém. E... alguém mais gostaria de falar? Eu estava ouvindo, né, as pessoas falarem. Posso falar, Bruno? Lembrando. Pode sim, com certeza, Christian.
Obrigado, pastora Valéria, mais uma vez, desde o... A gente conhece uma galera dos Visionados, né? Que tocaram a gente, Valéria é uma, aquele povo todo. Eu vi a sua pregação lá. É o seguinte, cara, aí você entende o quanto, depois de uma palavra dessa, você entende o quanto o diabo está se levantando contra a família na face da terra, né, no nosso Brasil, com leis, com um monte de coisa, com aborto, com uma série de coisas, cara. Não tem como ver o dedo do diabo, do anticristo, dos servos dele, depois de uma palavra dessa, além de ver o inimigo, que eu acho que muito mais além é ver Deus, né, em tudo isso. E saber que a gente está lutando do lado certo sempre, né, que isso é uma bênção realmente. A pastora, sempre me toca, né, quando a pastora Valéria falou da questão da estrutura, né, da base. Isso aí é quando a gente não tem, né, e a gente fica questionando a Deus como é que Deus vai resolver tudo isso, né? Essa base que a gente precisa ter com Jesus. E é muito lindo, cara. Assim, eu sempre foi uma frase assim que eu falei para mim mesmo, muitos anos atrás, eu prefiro chorar com Cristo do que ficar igual essa mulher de Ló aí, né? Chorar me engano porque perdeu as coisas lá atrás, com o diabo, né? Rindo com capeta, cheio de cachaça na cara, sei lá o quê, né? Das coisas que a gente vê, dessas falsas alegrias que a gente vê aqui no mundo. Mas, assim, essa palavra da família é uma revelação. Assim como a gente tem pregado sobre a questão do perdão, né? Que é um tema central do Evangelho, já umas semanas atrás, essa questão desse entendimento da família também é um outro ponto central dentro do Evangelho, que é muito importante, quanto o diabo toda hora, né, e por falta de conhecimento, né, vou usar assim, né, meu povo, né, mas assim, por falta de conhecimento as famílias estão sendo destruídas. Por falta de conhecimento dentro de casa, por falta de conhecimento. Eu me coloco também nisso, também, por falta de conhecimento em muitas coisas. Né? O próprio Adonai tem trazido aí uma questão de conhecimento dos homens. Mais uma vez eu até falei para minha esposa, a pastora Valéria confirmou isso, eu falei, cara, a gente na igreja, a gente não é, durante muitos anos, a gente não é ensinado a ser um homem e uma mulher segundo o padrão da Bíblia durante muitos anos. Prega sobre tudo, prega sobre dinheiro, prega sobre tudo. E às vezes aquelas bases que vão formar a sociedade, que vai formar a igreja, é meio que um assunto que não atrai, sabe como é que é? Eu fico pensando, eu estava vendo um negócio, para terminar, eu não sou contra, né? Mas eu estava vendo assim... uma propaganda de uma igreja, sei lá de onde, não sei, aí, uma propagandazinha de seja bem-vindo, que não sei o quê. Eu fiquei imaginando, assim, foi uma autocrítica. Eu falei, cara, eu fico imaginando os apóstolos, né, na porta lá, seja bem-vindo, que não sei o quê. Eu falei, cara, porque a gente fica tentando reinventar o evangelho de várias formas, é aquilo que realmente vai conquistar o povo, a gente não faz. Né? Eu falo comigo mesmo, é aquilo que vai realmente atrair as pessoas para Cristo, né? A gente tenta... O que eu estou falando é o seguinte, a igreja às vezes se transforma num entretenimento tão grande que a gente esquece daquilo, realmente aquilo que vai dar, né, como dizia nossa mãe, sustância para a criança, né, aquele neném, aquela coisa que realmente vai sustentar o cara no dia da prova, no dia mal. E essa é uma palavra assim, cara, é incrível. Eu falo assim, cara, para algumas pessoas, como é que você sabe que Deus está falando? Eu falei, é impossível, cara, Deus falar com você e você dizer que não entendeu. É uma experiência incrível. Da mesma forma, pastora Valéria, é impossível alguém que não prega do coração e a gente não entender. Eu falo isso para a senhora. É impossível, como eu via também o irmão Thales, Roberto, outros irmãos, né, do louvor, que cantavam realmente do coração, aquele negócio bate no teu espírito, realmente, a palavra. Eu já falei isso para a Adonai, eu falei, Adonai, várias vezes cheguei na igreja e sabe, assim, a tua voz vinha como um bálsamo. A gente sabe que não é ele necessariamente, né? É o Espírito Santo, né, transformando a voz dele
em algo que as pessoas precisam ouvir. Cara, eu acho que é independente da situação que a gente vive, né? Eu falo, quando a gente está com o coração, né? Que Jesus fala várias vezes, é pela tua fé, sabe? Quando a gente quer beber, fala, Jesus, fala comigo hoje. Realmente Deus fala através dessa palavra, né? De uma mãe assim, né? E eu falo assim, pastora Valéria, a senhora tem superado as minhas expectativas como uma pastora, assim, realmente eu vejo como a gente está aliançado, realmente, eu vejo que a igreja é muito maior do que o nosso mundinho, que a gente acha que é, as nossas congregações, mundinho, a igreja é muito grande, tem a senhora, tem o pastor Josué, tem os outros irmãos de fora, tem os outros irmãos que a gente bebe dessas fontes que Deus espalha pelo mundo, e é engraçado que essas coisas se conectam de uma forma tão profunda que não escapa, né, do princípio da palavra de Deus, né? As coisas, você vê assim, não, realmente, cara, né, um diferentezinho um pouquinho aqui, mas você vê que o princípio é o mesmo, e Deus está falando sobre em toda a terra, e esse princípio, e essa questão da família, cara, como o diabo se levanta, como tem servo do capeta aparecendo, que antigamente a gente, acho que não sei se foi isso com o Bruno, né? A gente estava, a nossa briga era, a pessoa ficou endemoniada, com Exu, com não sei o quê, com aqueles espíritos, não sei o quê. Hoje não, hoje os caras realmente aparecem, ó, e com aquele discurso bonito, mas você vê que ele nitidamente, aquela pessoa, você vê que esse cara está sendo usado pelo diabo, cara, para se levantar contra a família, fazendo coisas contra criança, contra o casamento, contra tudo. E realmente essa palavra é um bálsamo. Eu agradeço muito a Deus por, mesmo online, ouvindo a palavra de Deus, de uma forma diferente. Cara, é muito tremendo, cara. Realmente, a palavra lida com unção é outros 500. Realmente faz diferença, né? Um coração que realmente quer entregar algo da parte de Deus e outros que querem receber, faz uma diferença tremenda, né? A tua fé te salvou, né? Diz a palavra. A tua fé fez que isso cumprisse. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Obrigado. Feliz Dia das Mães para todas. Pastora também. Amém. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelas palavras de vocês. E obrigado porque Deus me colocou, né, na igreja de vocês, como serva, como amiga, como... Enfim. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Continuem firmes, constantes. Não desistam. Porque Deus é convosco. Eu tenho certeza disso. Fica firme. Glória a Deus, amém, pastora. Recebemos, com certeza. E alguém mais? A gente, né, já está se finalizando, né? Chegamos ao meio-dia. Viviane, à vontade. Mãe do ano. Eu tô ali apresentando. Estão me procurando. Desculpa, gente. Bom dia. Então, peraí. Na verdade, é só para compartilhar um pouquinho, assim, né, com a pastora Valéria, dizer que a palavra dela é viva, né, dizer que, de verdade, eu tô me segurando, vou falar devagarinho para eu tentar não chorar muito, porque chorar eu já estava chorando. E ser rápida também. A sua palavra foi viva, pastora, porque muitos daqui, dos irmãos que estão aqui, conhecem as nossas histórias. E não vou conseguir, gente. Me ajuda. Começou, vai agora, irmão. Enfim, há 2 anos atrás, assim, essa data em especial, o Dia das Mães, era muito difícil para mim. Pra gente, né, amor? Porque nós viemos de 2 perdas, né? De 2 bebês que não vingaram. E eu lembro bem, assim, ano passado, como foi muito difícil para mim passar pelo Dia das Mães. Eu decidi não ir na igreja naquele domingo, porque decidi poupar as minhas emoções, me poupar de ver todo mundo ali, né, festejando, se alegrando, e eu tinha acabado de perder, né? E, enfim,
O tempo passou, muitas decisões foram tomadas, assim, a gente continua tentando, e aí veio a pandemia, e aí coração temeroso por não saber o que ia acontecer no meio da pandemia, né? E paramos de tentar durante um tempo, alguns meses, e depois encorajados pelo próprio Espírito Santo, né? Dizendo que ele era o autor da vida e que se ele permitisse que isso acontecesse no meio da pandemia, ele iria sustentar a vida e tudo. E quando foi em agosto, eu engravidei novamente e, para honra e glória do Senhor, assim, o autor da vida, né? Tem gerado o Gael dentro de mim. Setembro. Foi setembro? Foi 11 de setembro. Ah, é, foi em setembro. Foi agosto não, gente, foi setembro. E aí, o Espírito de vida tem gerado o Gael dentro de mim, né? Eu tenho vivido os últimos 9 meses, milagres todos os dias, quando eu lembro que ele está crescendo forte, saudável. E como Deus é um Deus de detalhes, ele promoveu tudo isso para que ontem, um dia antes do Dia das Mães, eu pudesse completar 9 meses de gestação. E tá tudo bem, graças a Deus, o nosso bebê tá saudável, eu tô bem, não tive nenhum problema de saúde, todas as minhas taxas estão super normais, eu tenho tido, graças a Deus, pela graça de Deus mesmo, muita disposição e nenhum problema aconteceu. Nós passamos por algumas coisas durante a gravidez, algumas incertezas, né? Normais, a gente veio de um histórico muito difícil, né? E passamos pelo Covid e também ficamos bem, ele também ficou bem. Enfim, é isso. E engraçado que algumas pessoas meus amigos vieram falar comigo, as mais próximas, e eu falei assim, gente, é engraçado, eu me sinto meio mãe, assim, sabe? Não é que era inteiro. Engraçado, tá dentro da minha barriga, parece que eu ainda não sou, mas eu sei que eu sou. Então parece que eu sou meio mãe, brincando, assim, né? E aí, ouvindo sua palavra, pastor, eu entendi. O que estava faltando era a minha distração do amor de Deus. Não é que eu não me sinta mãe em relação ao Gael, mas eu precisava me sentir mãe, sendo autorizada por Deus. E quando eu ouvi aquela palavra, né, que a senhora trouxe, que ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, o Senhor não esquece de nós. E era o que faltava, era a outra metade, né? Que faltava a autorização de Deus, assim, falando para mim que eu era essa, né? Como a senhora orou, que acreditava que não ia conseguir gerar, que não ia passar por essa vida sem ser mãe, sem saber o que é isso, sem ter essa experiência. E Deus falou para mim hoje, né? Que ainda que minha mãe se esquecesse de mim, ele não esqueceria e atendeu o desejo do meu coração, né? Aí era isso, só para compartilhar um pouquinho, para edificar sua fé também e saber que foi viva a sua palavra, viu? Mimi, eu queria honrar também uma pessoa que está aqui, que orou junto com a gente durante todo o tempo dos montes, chorava comigo, ouviu de Deus o tempo todo, né? Deu vários sinais pra gente, né, amor? E, enfim, ela se colocou no lugar de mãe geradora também, assim, dos meus sonhos. E a Michelle, ela tinha um propósito no coração dela de orar todos os dias pela minha gestação, quando ela nem existia ainda, né? O Wagner também, junto com a Suzane, enfim, todos os irmãos que nos amaram. Amém, gente. Vamos, então, finalizar esse tempo agora, né? Vamos adorar. Eu acho que eu estava conversando pelo Bruno, que a gente de vez em quando conversa, enquanto vocês estão falando aí, a gente está aqui no Zap vendo a melhor forma. E eu queria convidar vocês, tem uma música que a gente, durante um tempo, a gente tocou com muita frequência. Eu falei assim, ela é perfeita para terminar o culto de hoje, que o nome é Família Debaixo da Graça, né? A pastora Valéria pregando ali e vindo no coração. Então, eu queria terminar esse tempo, né, Bruninho? Acho que tá aí, tá? Terminar esse tempo da gente adorando ao Senhor com essa música. O Bruno vai colocar a letra aí no grupo. E eu quero te convidar a adorar. Feche teus olhos aí e vamos adorar.
bem-vindo, Senhor. O Senhor não olha apenas para a gente, o Senhor olha para as nossas famílias. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Muito obrigado por essa manhã, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez aqui, Senhor. Obrigado pela vida que vem da Tua palavra, Senhor. Oh, obrigado pela pastora Valéria, Pai. Te pedimos, cuida da família dela nesse momento. Cuida do seu marido, dos seus filhos, ó Pai. E no futuro breve, Senhor, dos seus netinhos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Para honra e glória do Teu nome, porque a Tua palavra fala que aquele, Senhor, que honra o Teu nome e te obedece, o Senhor abençoa até 1000 gerações, ó Pai. Aleluia! Cante comigo. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar
Aleluia. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Quem é um bem-aventurado, dá uma salva de palmas ao Senhor. Deus, Aleluia! Deus no controle. Glória a Deus. Amém. Bruno vai fazer agora o print oficial Maravilha. dessa Vamos fazer aquele super manhã print. maravilhosa. A Viviane vai enxugar aqui o rosto. Acho que eu vou chorar. Glória a Deus. Glória a Deus. Acho que eu vou chorar o dia inteiro. Amém. Ai, Jesus. Vou fazer o Tu vai print, dar o hein? print aí, Bruninho? Pera aí. Vou dar o print, Deixa eu atenção. dar um sorrisão. Tá. Sorriam. Já, peraí, que apareceu o Wagner ainda. Peraí, atenção. Com o João, sorriam. Oi! Glória a Deus, glória a amados Deus. irmãos. Olha. Vai terminar, Donai? Pode ser, vamos lá então. Queridos, Amém. glória a Deus, um excelente domingo. Dá um abraço aí na sua mãe, dá um beijo. Se sua mãe não está presente, agradeça a Deus pela vida da sua mãe. Eu já dei aqui hoje café na cama da mamãe, estou indo ver a minha. Que vocês tenham um domingo abençoado, cheio do Espírito Santo. Pastor Valéria, dos céus, do trono. Pastora Valéria, obrigado. Pastora Valéria, Amém. todas as mães, parabéns. Então vamos dar. Nada. Ao coração Obrigada pelo carinho. Droga, eu saí na hora Muito que obrigado, pastora. Deixa abençoar Vamos dar um cada dia mais. super glória a Deus então, meus amados. Amém? Aí, Viviane saiu, mas volta. Saí sem querer, cadê você? Tá aqui. Amém. 2, 3. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, gente. obrigado, pastora Excelente Valéria. domingo pra Pastora vocês. Santonai, Christian. Pastor Dia Valéria. das Mães, Andressa. Beijo. Parabéns, Pastor. Selminha, Michele, Suzane, Dona Maria. Suzane, Selma, Antônia, Michele, Andressa. Também, pastora Valéria. Viva, Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Michele. Deus. Tchau.